gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mônica e na nossa aula de artes de hoje nós vamos falar de uma coisa que vocês sabem muito bem fazer. Vamos falar sobre selfies. A gente sabe muito bem que para fazer uma selfie é só a gente pegar um celular ou uma câmera e posicionar ela na nossa frente e clicar, né? E isso a gente pode fazer só de nós mesmos ou de um grupo de pessoas, certo? Mas você já parou para pensar que teve um momento na história que não existiam câmeras e que mesmo assim era possível um artista fazer uma selfie? Mas o que é uma selfie então, né? Nós já aprendemos e já sabemos que selfies são autorretratos, né? É você tirar uma foto de si mesmo. Mas eu posso levar isso em consideração o ato de registrar-se, né? Você se olhar e você se desenhar. É um ato de registro de si mesmo. Então vamos ver na história da arte o como aconteceu essa evolução. Quais foram os primeiros autorretratos que existiram, né? A primeira necessidade do homem de se desenhar e como isso foi mudando ao que temos hoje, né? Os selfies tão fáceis de se conseguir e de se registrar várias vezes no celular. Vamos lá. Bem, crianças, pra gente essa questão de selfie, principalmente para vocês, a geração de vocês, é uma coisa quase que automática. Vocês pegam um celular, vocês pegam uma câmera e vocês já posicionam em algum momento para fazer uma selfie, ou sozinhos ou com um grupo de pessoas. É comum. Mas como será que isso tudo surgiu, né? Será que antes das câmeras eu posso considerar que alguns pintores e desenhistas realizaram selfies? É isso que a gente vai olhar. As primeiras pessoas a registrar a si mesmo foram os homens das cavernas, tá? É muito importante vocês pensarem isso. Eu não vou chamar essas imagens de selfies, tá? Porque selfie é uma palavra já muito moderna, já é uma palavra muito contemporânea e voltada já a uma tecnologia mais eletrônica, tá? Esses homens, eles são como se fosse a raiz da ideia da selfie, tá? Porque a selfie só existiu pela necessidade do homem dele dele querer registrar a si mesmo, né? Quando os homens das cavernas realizaram esses registros, eles estavam querendo de alguma forma realizar algo, podia fazer parte de um ritual ou podia fazer parte de algo mesmo relacionado à memória, a querer manter uma memória, a manter uma tradição. Então ele registrava a família, como nessa imagem que vocês estão vendo. Possivelmente pode ser uma família. Ele registrava as situações do cotidiano dele. Então, mesmo esse homem primitivo, vivendo lá nas cavernas, ele já tinha essa necessidade, né, da memória, de guardar situações, momentos e pessoas usando imagens, tá? Depois disso, gente, muitas coisas foram acontecendo na arte, né? Passaram-se muitos anos, e aí teve uma evolução em algo que hoje em dia é mais fácil a gente conseguir também, que são as tintas. Sempre teve pigmentação. Os homens das cavernas, eles criaram as próprias pigmentações dele, né, com elementos naturais. Depois também no Egito, depois na Grécia, são coisas que vocês vão estudar no futuro. Mas teve um determinado momento que se criou a tinta a óleo, que é a tinta que eles pintam quadros. E nessa época ainda não existia câmeras fotográficas. Então o artista, ele estava lá se registrando para ficar mesmo na história. Ele queria. Esse daqui que vocês estão olhando é do Courbet, o nome dele. Ele se registrava de uma forma, ele trabalhava o realismo. Então ele se pintava, mas vou mostrar aqui o retrato dele para vocês. Aqui eu acho que ele estava um pouquinho mais velho, né? Mas o fato dele se registrar numa posição como ele estava aqui demonstrando, diz muito de uma época, diz muito de uma geração. Aqui já tinha foto depois, né? Ele aparece. Mas foram épocas em que era escassa um pouco essa forma de registro.
mostrar aqui um outro artista para vocês. Esse artista aqui, Eduardo Monte, ele é muito conhecido por ter registrado um quadro chamado O Grito, que com certeza vocês já viram em algum lugar, que é um homem assim com um aspecto bem esquisito, segurando no rosto, parece que está gritando. Ele criou esse quadro aí. Esse aqui é o autorretrato dele, é a forma dele se ver, é a forma que ele quis ficar guardado na história, tá? Mostrar ele aqui para vocês. Esse é Eduardo Monte. Então, gente, vocês conseguem perceber a importância disso, né? Se passou muitas coisas, muito essa noção de se registrar até que a selfie viesse a acontecer. Um outro artista aqui pra gente, o Picasso. Ele trabalhou aqui o autorretrato dele de acordo com a técnica dele e assim ele quis ficar guardado na memória. Depois ele viveu muito esse artista e também foi fotografado em determinado momento. Esse aqui que é o Picasso. Quando eles eram jovens, esses artistas, eles não tinham muito esse contato com as câmeras, né? Porque isso aconteceu bem depois. Tanto que há artistas como essa, a Frida Kahlo, né, que na época dela, que ela começou a criar essas obras, ela já tinha câmera fotográfica. Então é uma coisa importante para vocês perceberem. Mesmo a tecnologia, né, voltada para câmera fotográfica existisse, o ser humano ele ainda sente essa necessidade de se registrar com pintura, desenhos também, tá? Não importa a forma, o método, isso sempre vai acontecer. Sempre a gente vai querer se registrar de alguma forma ou registrar alguém à nossa volta. Aqui no quadrinho, com o retrato verdadeiro da Frida, ela até diz: eu pinto-me porque estou muitas vezes sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor, né? Ela vive com ela mesma o tempo todo, né? Cada um de nós vive consigo mesmo o tempo todo. Então, nós somos os melhores personagens para nós pintarmos, para nós desenharmos, para nós registrarmos, né? Fazer autorretratos de selfies mesmo com o celular. Essa daqui é só por curiosidade para mostrar para vocês, é a primeira foto com pessoas, tá? É bem difícil de achar a pessoa aí, né? Duvido vocês acharem. Isso aí foi sem querer que saiu essa pessoa, não era o objetivo desse retrato, né? Ainda estava se aprendendo a fazer revelações de fotos nessa época e acabou saindo essa pessoa aí, mas ficou bem interessante. Mas essa daqui sim é a primeira selfie que existiu. Olha a data, 1839, muitos anos atrás, certo? E essa daí foi a primeira vez em que um homem se registrou com câmera fotográfica. E a partir disso, muitos testes foram acontecendo a partir da evolução da câmera, que nós já estudamos isso. E vocês viram que a cada momento que se passava, uma função era acrescentada à câmera. Primeiramente, ela foi feita só para garantir um reflexo e eu poder cobrir um desenho, né, que era câmera escura. E depois eu fui evoluindo, imprimindo, revelando em chapas de metal e depois em papel e etc. Aqui a gente tem, por exemplo, um homem testando posicionamentos da câmera dele, bem antigamente mesmo. E aqui uma coisa bem legal que eu vi é os homens aqui fazendo um primeiro registro com sua câmera e observem o rosto deles. Muitos aí nem sabem para onde tem que olhar numa câmera, né? Porque era muito moderno isso. Não era para qualquer um ter câmera naquela época. Mas vejam só, eles estão num barco, já havia necessidade de se registrar. É uma coisa mesmo muito natural nossa. E essa daqui é a primeira foto de um artista registrada por si mesmo. A primeira selfie de um artista, que é o Frank Sinatra, né? Que acho que vocês são crianças e não conhecem. Mas com certeza os pais, avós de vocês devem conhecer. Ele é um artista bem antigo. E aí, gente, a selfie virou isso que nós temos hoje, né? Tudo que a gente faz, todos os lugares que nós vamos, a gente quer registrar, a gente quer guardar. Mesmo que a gente não vá revelar como era antigamente. Essas fotos que vocês viram, elas eram reveladas, eram guardadas em álbuns. Isso era muito legal. Hoje em dia, poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas revelam e guardam em álbuns.
Mas isso é uma coisa bem legal de vocês fazerem também, tá? Então, eu espero que vocês tenham achado bem interessante esse conteúdo. E aí, vocês já conheciam essa história sobre o autorretrato, a selfie e o desenhar a si mesmo? Eu achei muito interessante. Espero que vocês tenham gostado também. Agora eu quero muito ver uma selfie de vocês. Mandem pra mim, porque eu quero olhar a selfie que vocês acham mais bonita. Se você não tiver um celular, uma câmera, você pode desenhar a si mesmo, nem é um problema, tá? Então eu espero vocês na próxima aula. Beijão, até mais.